Media Like, agora, no 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. A única vez que falei foi aqui em Curitiba. Eu fiquei preocupado porque de direito eleitoral não sei nem votar. Isso é fácil de comprovar olhando os meus últimos votos. Mas a alegria de estar em Curitiba é tão grande que eu resolvi aceitar esse desafio. Não sabia nem, para ser sincero, o que era um TED. Mas eu sempre digo que é um risco você vir para uma área que não é a sua área. Eu sou advogado criminal. Eu costumo contar uma história que é simples, para a gente não sair da nossa área. Uma vez eu estava no meu escritório, fui procurado por um grande empresário, que me disse: Cacá, eu estou num problema grave, minha mulher descobriu que eu tenho outra mulher, nem todas as mulheres, evidentemente, admitem isso. E aí chamou e contratou a grande advogada contra esses casos de São Paulo, e ele queria que eu enfrentasse ela. Ele falou: eu quero que você enfrente ela, porque pensa um pouco que esses processos são como os júris americanos. E eu falei: olha, eu não faço direito eleitoral, direito de família. Eu só faço direito de família quando eu me separo, ainda assim, dando uns palpites para algum profissional contratado. E ele disse: não, mas olha, eu tenho 6 bilhões na minha conta, declarado. E aí, na mesma hora, eu tomei um susto, meu caráter começou a diminuir, eu comecei a pensar em gostar de direito de família. E tomei, assim, uma decisão imediata. Falei: olha, eu não quero mais conversar sobre isso para não ceder. E ele deu um murro na minha mesa e disse: se você não aceitar, eu mato ela. Eu disse: aí é minha área. Mas vejam vocês que eu não induzi. Eu não disse: mata que eu atuo, porque eu estaria dando um passo além. O que é esse passo além? Um passo além é um pouco o que eu venho falar com vocês aqui, porque é incrível. Há 2 anos atrás, eu falei num congresso, com muito prazer, do mesmo grupo, falando da criminalização da política. E vejo que, infelizmente, é o que nós estamos vivendo agora. Eu falava naquela época que nós íamos chegar a fazer a criminalização das doações oficiais, que é o que pediram para eu falar aqui agora. E eu me lembro que eu falei lá, e repito aqui porque acho atual, de um artigo que escrevi para a Folha de São Paulo, chamado Que País Queremos? Todos nós queremos o combate à corrupção. Eu não permito que juiz algum, procurador algum ou delegado algum venha dizer que quer o combate mais do que eu, mais do que vocês que estão aqui nessa plateia. Essa é uma realidade que, infelizmente, o grupo de marketing dessa Lava Jato, e que eu elogio o trabalho da Lava Jato. Mas eu resolvi há 3 anos, meus amigos, sair pelo Brasil fazendo crítica aos excessos. Mas o grupo de marketing da Lava Jato, que é muito melhor do que o grupo jurídico. E por isso que eu vim a Curitiba, que eu gosto de falar aqui na Toca do Leão. Porque aqui existe o Código de Processo Penal de Curitiba. E nós falamos isso há 3 anos. E quando nós começamos a falar sobre esses excessos, o que fez esse grupo de marketing estruturado de Curitiba? Disse, e eu achei no primeiro momento que era muito primário, que não passaria, mas por incrível que pareça, passou, porque eles têm a grande mídia, e eles têm a 3ª turma do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabiam que agora existe uma 3ª turma criminal do Supremo Tribunal Federal, que é a turma da Globo News? São aqueles que mais entendem de processo penal no Brasil, que comentam toda noite e induzem a população como um todo a acreditar que aqueles que fazem o enfrentamento das críticas, eu não sou dono da verdade, eu me disponho a vir aqui para discutir com vocês com humildade, com coragem, com perseverança, e tenho andado no Brasil há 3 anos, porque acho que isso é uma obrigação como advogado e como cidadão. Se a advocacia me deu algo, me deu voz, e eu tenho que exercer esse privilégio. Então, quando eu digo que eu faço a crítica aos excessos, sem ser dono da verdade, eu tenho a pretensão de poder fazer uma discussão que é uma discussão que interessa à sociedade brasileira. Esse artigo Que País Queremos, que eu escrevi, é simples. Todos nós queremos o combate à corrupção. Como fazer esse combate? É que vai determinar que país sairá do outro lado. Se fizermos o combate com um enfrentamento correto,
com respeito às garantias individuais, com respeito à Constituição, com respeito àquelas garantias que não fomos nós que conseguimos, não. Foram anos e anos de civilizações de outros povos. Se fizermos e conseguirmos fazer esse debate com esse respeito, nós enfrentaremos a corrupção e sairemos do outro lado um país maduro, um país mais solidário e um país mais justo. Se, no entanto, fizermos o combate como quer parte do Poder Judiciário hoje, parte do poder do Ministério Público, que é um quarto poder, passando por cima dos direitos e garantias individuais, afastando as garantias constitucionais, tornando a prisão preventiva o óbvio, destruindo o Instituto da Delação Premiada, que é um instituto importantíssimo, destruindo de forma leviana, nós sairemos do outro lado um país obscurantista. Essa é a principal reflexão que eu peço que vocês, meus colegas advogados, juízes, procuradores, nós somos todos da carreira jurídica e somos todos operários do direito. Nós temos um compromisso com a Constituição. No Brasil de hoje, nós vivemos uma Constituição que é interpretada ao bel prazer, segundo a moral e o momento de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu disse da tribuna do Supremo há um mês, quando entrei com um habeas corpus contra um ato de um ministro, e, por incrível que pareça, a jurisprudência hoje não permite, como se o ministro fosse um semideus. Ora, é que diz Fernando Pessoa, arre, onde há homem no mundo, estou farto de semideuses. Nós fazemos um enfrentamento absolutamente jurídico por respeito à Constituição. Não se pode pretender ter uma interpretação da Constituição absolutamente individual e, principalmente, não se pode pretender fazer a Constituição com os olhos voltados para aquilo que se chama a voz das ruas. Se nós fizermos, aqui em Curitiba, no Batel, aqui tudo é Batel, é impressionante. Todo lugar que eu vou é Batel. Se você fizer no Batel uma pesquisa para ver a pena de morte, passa. Castração química, passa. Então, nós temos que ser essa corrente contra-majoritária que tenha coragem de fazer o enfrentamento necessário, pensando que nós estamos mantendo... Olha, eu vou dizer para vocês, eu imaginava, aos 60 anos de idade, eu estaria da tribuna do Supremo, defendendo o abolicionismo penal, defender o fim das prisões, salvo para aqueles casos excepcionais. Mas, no entanto, tive que ocupar a tribuna do Supremo na ADC 43, para defender a presunção de inocência. A presunção de inocência que foi afastada pelo Supremo Tribunal num habeas corpus, que é um instrumento de defesa, numa quarta-feira sem discussão. E afastaram, fazendo uma leitura que eles não têm o direito de fazer da Constituição Federal. Eu repito, eu disse da tribuna, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Não pode tudo porque nenhum poder pode tudo. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar. Assim, boa parte dessa massa, que é a mídia organizada, que defendeu a hipótese de afastar o princípio da presunção de inocência. Eu defendi isso na ADC 43, no plenário, que aplaudiu esse afastamento, por imaginar que estaria ali com possibilidade de prender 15 ou 20 empresários. Na realidade, estava levando para as prisões o cliente tradicional do processo penal brasileiro, que é o negro, o pobre e o desassistido. Felizmente, as defensorias públicas vieram, como amicus curiae, para demonstrar que milhares e milhares de pessoas estão sendo presas nesse momento por causa dessa flexibilização de um princípio constitucional que o Supremo não poderia fazer. É uma cláusula pétrea, apenas uma constituinte poderia fazer. Nós temos que repensar, quando nós estamos vivendo esse momento, em que as doações oficiais, eu disse isso aqui em Curitiba há 2 anos atrás, as doações oficiais estão sendo criminalizadas. A política está sendo criminalizada. Por quê? Porque nós vivemos um momento
em que o legislativo está absolutamente de quatro, absolutamente ineficiente, porque os seus principais líderes estão sendo investigados, e tem que ser, ninguém está acima da lei. Só que a investigação tem que ter começo, meio e fim, e ter rapidez, porque senão o Ministério Público passa a ter o domínio da pauta nacional. Se você tem um legislativo imobilizado, um executivo absolutamente sem legitimidade, o que nós estamos vivendo, meus amigos, essa é uma reflexão que eu faço, é um momento de um superpoder judiciário. Um ativismo judicial que vai muito além daquilo que é necessário. E um Ministério Público que, às vezes, se substitui ao Judiciário. Inclusive nas delações, impondo pena, impondo forma de regime. A reflexão que faço, nesse momento de criminalização grave da política, onde você não sabe explicitar, e aí depende só da visão do Ministério Público, o que é uma doação oficial, o que é uma doação que foi, de alguma forma, vinculada a um ato ilícito, e não precisa ter nenhum tipo de acusação, basta que se faça, na palavra do delator, uma vinculação que dará hipótese a um procedimento penal. Felizmente, julguei recentemente no Supremo Tribunal um caso de um senador da República e um grande empresário, que não tinha absolutamente nada, onde ele fazia simplesmente aquilo que um dos trabalhos do senador, que é representar determinada classe num processo legislativo, e ainda assim o Ministério Público denunciou o empresário e o Supremo Tribunal pela segunda turma, porque se fosse a primeira turma ou a terceira turma, certamente seria aceita. A segunda turma conseguiu rejeitar, não recebeu a denúncia. A primeira turma receberia, e a terceira turma condenaria, porque é assim que está acontecendo hoje no processo penal brasileiro. Eu acho que nós vivemos um momento punitivo que merece, no mínimo, uma reflexão. Acho que temos que ter a humildade, muitas vezes, de olhar para a natureza para fazer um enfrentamento daquele dia a dia árduo que é o dia a dia da advocacia. E observar, meus amigos, que a noite não cai de repente. A escuridão da noite não chega ao meio-dia de uma vez só, de forma abrupta. Chega aos poucos. No final da noite, se você estiver num lugar fora do batel, onde não tem a iluminação, vai chegar de repente, mas de forma lenta, a escuridão absoluta. Assim se faz no momento punitivo do país. Esse momento punitivo, onde cada vez mais as garantias individuais estão sendo afastadas. Onde você pega uma doação absolutamente legítima e faz dessa doação um crime e uma lavagem de dinheiro. Um momento punitivo que faz com que nós, que tenhamos a coragem, que temos que ter a coragem de fazer, não a denúncia, eu não estou fazendo denúncia, mas a possibilidade de reflexão, a possibilidade de discussão de algumas questões, de discordar, de achar que existe umas vantagens enormes numa operação como a Lava Jato, que conseguiu desvendar uma capilaridade da criminalidade institucionalizada que ninguém podia ter noção, nem nós, nem o Ministério Público, nem a imprensa. Porém, ao fazer essa necessária crítica dos excessos, essa estrutura organizada de marketing, coloca-nos como sendo contra a luta da corrupção. Nós não podemos admitir isso. Nós temos formação jurídica, temos responsabilidade com a sociedade. Eu me formei numa faculdade pública. Eu tenho obrigação de retornar para a sociedade, pelo menos com a minha possibilidade de falar. Há 3 anos resolvi andar pelo país, fazendo o que estou fazendo aqui agora, trazendo a reflexão. Por isso, sei que é difícil, mas vejo que há uma mudança já na sociedade. E me lembro do poeta, quando o poeta diz sobre a utopia, que a utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Você anda 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para caminhar. E se nós caminharmos juntos,
terá valido a pena. Se nós tivermos a coragem de nos expor para fazer o enfrentamento necessário da discussão, ninguém é dono da verdade. Eu me permito vir a Curitiba com muita honra, com muito prazer, para falar num colégio eleitoral, onde, repito, nada sei, nem votar, mas para que possamos fazer essa reflexão. E termino com uma poesia, porque eu acho que sem o lado lúdico nós não conseguimos enfrentar essa dificuldade da vida, que se chama Antissoneto da Não Matéria. Na não matéria, agora estou e existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sou meu reverso, espelho e me contristo. Na não matéria, muitas vezes tento em ser matéria pura ou ser um misto. Na não matéria, eu não consigo isto. E já que não consigo, falo, invento. E fiz-o ser figura e sombra e luz. E fiz-o para o meu povo que sou pus, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo, porque existe vaga ilusão de ser, não sendo nada. Eu peço aos meus amigos de Curitiba, que dedicam a sua atividade intelectual e profissional ao direito eleitoral, que tenham a convicção de que todos nós, de alguma forma, estamos com os olhos voltados para vocês. Nós precisamos mudar esse país. Mudar da forma mais simples, com o cumprimento da Constituição. Nós não podemos ter uma Constituição olhada de cada forma particular por cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que ter a coragem de dizer que o cumprimento da Constituição, e isso é incrível, porque quando eu era presidente do Centro Acadêmico, fazia política estudantil, eu julgava que era revolucionário avançar sempre, e hoje, aos 60 anos de idade, vejo que revolucionário é poder defender a ordem constitucional. Se nós sairmos daqui com a certeza de que é necessário, sim, fazer o enfrentamento, fazer as críticas necessárias, com a coragem de conversar, de falar, de debater e de defender a necessidade de manter a ordem constitucional, ainda que contra o autoritarismo do Poder Judiciário atual, eu acredito que nós teremos avançado e que terá valido a pena. Obrigado. Desculpa que eu não estava acostumado com o sistema aqui, eu nunca usei esse trem na vida, mas essa é uma homenagem com o tema em homenagem ao Deus Leão.